Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Simon versus a Agenda Homo Sapiens. Se vocês tentarem encontrar esse livro no momento, talvez vocês não encontrem com esse nome, porque agora que saiu o filme, eles mudaram o nome do livro e agora ele se chama Com Amor, Simon. Eu confesso que quando eu comecei a ouvir falar desse livro, eu fiquei com muita preguiça, porque Simon versus Agenda Homo Sapiens, eu achei o título ruim. Depois que eu li, eu entendi perfeitamente. Eu, inclusive, prefiro esse título do que o genérico Com Amor, Simon, mas enfim. E eu fiquei com muita preguiça, eu falei assim, nossa, esse livro deve ser ruim, deve ser bobo, sei lá, né, já passei do YA, coisa e tal. Só que quando o filme saiu, alguns dias atrás, algumas pessoas começaram a falar sobre ele, e eu ouvi falar que a vibe era muito parecida com o do filme de A Culpa é das Estrelas, que é um filme que eu adoro, que a produção era a mesma. E eu tava lendo um livro pesado, meio chato, sobre ditadura, começou a me dar uma vontade doida de pegar uma coisa assim, bem leve, bem quentinho no coração. E aí então, depois que eu terminei o livro que eu tava lendo, eu peguei o Simon versus Agenda Homo Sapiens, eu li no Kindle, e eu comecei no final da manhã e terminei antes de dormir. Eu realmente não consegui largar. Eu fiquei muito feliz com esse livro, porque no geral as minhas experiências com o YA têm sido assim, nossa, esse livro é interessante, se eu tivesse na minha época de YA, teria sido bem legal. E o que aconteceu com Simon versus Agenda Homo Sapiens foi que eu fui transferida de volta pra minha época de YA. Eu revisitei esse momento, porque eu não pensava se eu tivesse na minha época de YA. Eu simplesmente queria abraçar o livro e ser amiga dos personagens. Eu senti todos os fios e eu fiquei nervosa junto com o Simon. Eu caí total no suspense, eu ficava tentando adivinhar as coisas. Enfim, é um livro muito gostoso que me transportou para esse momento, né, de ser apaixonada por livros jovens. Então eu vou falar um pouco sobre ele. E eu até adiantei essa resenha, né, eu pulei ela na frente de vários outros livros, porque eu quero aproveitar esse momento em que o filme acabou de sair no cinema pra falar sobre o livro e até ver se eu consigo empolgar alguém pra ir ao cinema assistir o filme. Então vamos lá. Bom, o Simon, né, que é o protagonista desse livro, ele que narra a história, e ele é um garoto de 16 anos que leva uma vida super privilegiada. Ele mora no subúrbio dos Estados Unidos, ele mora numa excelente casa, ele tem uma família muito legal, ele é branco, então assim, tá tudo ótimo, né, ele é o típico garoto padrãozinho, só que ele é gay. Isso não é uma questão pra ele não tem problema com isso, mas mesmo assim ele ainda não conseguiu abrir pro mundo e ele guarda isso dentro dele. Principalmente por dois motivos. O primeiro é que ele fala que os pais dele fazem estardalhaço por absolutamente tudo. Então, se por exemplo, ele nunca tomou café e ele acorda de manhã e se serve uma xícara de café, a mãe dele vai falar: "Nossa, Simon, não sabia que você tomava café." Então qualquer coisa diferente que ele faça vira uma coisa enorme. E ele não quer, ele só quer ser ele mesmo em paz e descobrir novas coisas, sem que qualquer coisinha que ele faça vire uma grande novidade e mude quem ele é. E eu entendi demais quando ele fala sobre isso, porque eu lembro que uma vez eu tinha tirado uma nota baixa na escola e eu tava sem coragem de contar. E aí eu lembrava de que uma semana atrás eu tinha tirado um 7 numa prova e meu pai tinha falado: "Nossa, mas 7 não é uma nota que você tá acostumado a tirar." E eu pensava, meu Deus, se ele achou isso na frente de um 7, imagino o que ele vai achar quando eu mostrar essa nota. Eu sei que, né, as situações não tem muito a ver, mas essa questão do estardalhaço e de você contar alguma coisa que é realmente diferente, sendo que coisas comuns já são vistas com olhos diferentes, né? E o outro motivo é que ele fica indignado com o fato dele ter que se assumir. Porque se a gente não vivesse numa sociedade que coloca as pessoas em caixinhas e que fosse baseada em padrões, se a heteronormatividade não existisse, ele não teria que assumir nada. Ou todo mundo teria que assumir alguma coisa. E aí a gente tem inclusive um momento muito engraçado da história, onde ele fica imaginando seus amigos héteros tendo que se abrir pros pais, assim, tipo, a menina chega e fala assim: "Pai, eu tenho uma coisa pra te contar, eu sou hétero." E aí o pai chora, existe todo um estardalhaço e tal. E é muito cômico, mas faz a gente pensar, porque
por que que um dos lados tem que se assumir e fazer disso uma grande coisa? Não devia ser, né? Porque não devia existir um padrão. A heteronormatividade é muito demodê. E se a gente se encaminhar da melhor forma possível, enquanto humanidade, vai chegar um dia que ninguém vai ter que assumir nada e vai ser todo mundo leve e sem rótulo, enfim, né? Mas então essas são as duas principais questões pela qual o Simon ainda não assumiu pro mundo que ele é gay, mas ele tem isso muito claro dentro dele. A história vai começar mesmo quando um outro garoto da escola resolve sair do armário anonimamente no Tumblr de fofoca da escola. Então ele vai lá, ele faz um texto com um e-mail anônimo e um nick anônimo de Blue, e ele fala que ele é gay. Mas ele fala isso de uma forma muito poética, ele fala que ele se sente numa montanha-russa, que a vida é cheia de altos e baixos, e que ele só queria se reconhecer dentro dele mesmo, e que enfim ele é gay. E aí o Simon, quando vê isso, fica tocado, né? Ele pensa, né, esse garoto tá na mesma situação que eu. E aí então ele cria um e-mail anônimo também, que ele vai assinar como Jax. E ele começa, então, a trocar mensagens com esse garoto. Ele vai falar assim, olha, eu tô na mesma situação que você, eu também sou gay, eu ainda não tive coragem de me colocar pro mundo e tal. E aí os dois vão começar uma relação muito bacana. Um não sabe quem o outro é, mas os dois sabem que eles estão frequentando o mesmo contexto e o mesmo ambiente, porque eles estudam na mesma escola. E a troca de e-mails deles é sempre muito gostosa. A autora não dá tudo mastigado, ela não tem a intenção de explicar tudo. Então, às vezes, de uma troca de e-mail pra outra, passou um tempo, eles estão respondendo uma história que a gente não teve acesso e tá tudo bem. Tudo isso deixa o livro ainda mais fluido e mais leve. A narrativa é realmente muito gostosa. E o plot principal é esse? Sim, mas a gente tem mais um conflito, que não é spoiler, porque isso fica claro desde o começo, tá? Mas que é o seguinte, um dia, trocando esses e-mails, o Simon se levanta atabalhoadamente do computador da biblioteca da escola e esquece de fechar a janela. E um outro garoto, Martin, vai lá, senta na frente do computador e dá de cara com aquilo. Ele então vai printar aquilo e ele vai falar com o Simon, olha, eu vi que você tava no computador, eu descobri seus e-mails e... enfim, eu sei o que você é, eu sei o segredo que você guarda. E quem é o Martin? O Martin não é um vilão escabroso de Malhação, ele não é um completo babaca, mas ele é uma pessoa normal que vai fazer uma cagada, porque ele vai aproveitar isso pra interesse próprio, né, ele vai ser egoísta, ele vai seguir só os próprios interesses e ele vai chantagear o Simon, porque ele tem esses e-mails e o Simon é muito amigo da garota que ele tá afim. Então ele vai falar, olha, você me aproxima da Abby, porque eu tenho esses prints. Ele nem vai usar, assim, ativamente a palavra chantagem, né? O Simon vai falar, isso é uma chantagem. E ele vai falar assim, não, peraí, né? Você tá levando pra um nível muito pesado e tal. E o Martin, ele é muito engraçado. Ao mesmo tempo que ele é o cara que tá ali, né, sendo uma pedra no caminho do Simon e acabando com a paz dele, como eu falei, ele não é um vilãozão. Ele não é um cara 100% babaca. Ele é só um garoto fazendo uma cagada. E ele é muito engraçado. Ele é, tipo, muito alívio cômico, assim, porque ele é aquele garoto que faz trapalhada, ele é over e tal. Então eu gostei muito da tridimensionalidade dos personagens da Beck, porque todos eles têm várias camadas, ninguém é só o cara legal, ninguém é só o cara babaca, né? Como de fato as pessoas são. E bom, então temos o principal plot da história, temos o principal conflito da história, e é basicamente isso. E agora, pra não falar, né, exatamente dela e do que acontece, pra não dar spoilers, eu vou comentar sobre algumas questões. Eu gostei muito da história porque ela é muito abrangente. No contexto desses conflitos principais, a autora vai abordar com muita sutileza e muito cuidado diversos outros assuntos, principalmente relacionados a representatividades e a minorias. E ela faz isso de uma maneira muito leve, porque é sem levantar bandeira. Ela só quer contar a história. Nem toda história que vá falar de representatividade precisa estar levantando bandeira, precisa ser revolucionária, sabe? Esse livro por si, ele não é revolucionário, ele não tem essa carga. Ele é um YA, ele é praticamente uma comédia romântica, só que ele traz todas essas questões. É uma coisa meio Shonda Rhimes, assim. A Becky Albertalli, ela não tá querendo revolucionar, ela só tá normatizando as coisas, porque essas pessoas que ela vai retratar, elas existem, né? Elas só não apareceram por muito tempo, e agora finalmente elas estão aparecendo. Então assim, a gente tem um protagonista gay, além disso a gente tem personagens negros, a amiga dele, a Abby, ela é negra,
E a autora não só citou que ela é negra porque sim, existem comentários no livro que situam o fato dessa personagem ser negra como algo que traz suas características. Então, por exemplo, o Simon comenta que é um saco que a Abby more tão longe, sendo que ele e os amigos brancos moram todos perto. A Abby não, a Abby mora longe porque é a região dos negros, que é bem afastada dali de onde a maioria das pessoas que estudam na escola mora. E isso parece um comentário bobo, mas que tá marcando ali uma questão que é incômoda e que não deveria existir. Então a autora vai colocando esses assuntos, repito, de uma forma muito leve e muito presente na história. Não é apelação, não é levantar bandeira, é só uma forma de mostrar que ela percebe o funcionamento da sociedade e tá mostrando aquilo ali, então é muito bacana. Além disso, né, além das discussões relacionadas à homossexualidade e à pele negra, ela vai falar um pouco também de representatividade religiosa. Então o Simon, ele não frequenta nenhuma igreja, a gente tem outros alunos que são judeus e, enfim, ela não discute essa temática, mas é legal que ela esteja ali presente também nos personagens. Outra coisa que ela conseguiu retratar no meio de tudo isso foram alguns conflitos morais internos bastante interessantes. Então a gente tem o pai do Simon, como eu falei, ele é um garoto com uma família ótima, então os pais são super cool. Ele acredita que não vai ter um grande problema quando ele se revelar pra família, porque ele vai continuar sendo amado, né? Ele não corre o risco de um pai dar uma surra nele ou colocar ele pra fora de casa, mas ao mesmo tempo o pai dele é um tio do pavê, sabe? Então assim, ele não é necessariamente um filho da puta machista, mas no almoço de família ele dá aquela risadinha e faz aquela piada do tipo: aí filhão, pegou todas ontem? E aí filhão, você viu que saiu foto daquela modelo de calcinha e tal? Então ele faz esse tipo de coisa e por mais que seja inocente, por mais que seja só uma brincadeira, isso reflete no Simon. Reflete de uma maneira em que acaba angustiando ele cada vez mais em relação a contar. Porque ele tá ouvindo essas piadas, né? Quer elas tenham maldade ou não, ele tá ali ouvindo. Então rola esse conflito. Tem também um conflito muito próprio do Simon, que é cair ou não na chantagem do Martin, porque isso envolve outras pessoas. Então ele sabe que o melhor amigo dele gosta da Abby, mas o Martin tá chantageando ele tem que aproximar o Martin da Abby. Ao mesmo tempo ele sabe que a Abby é uma pessoa, que ela não deveria ser uma moeda de troca. Então a gente vive muito claramente esse conflito dentro da cabeça dele e a gente vai percebendo ali como que ele vai lidando com isso. Eu achei que a autora também tem muita delicadeza pra falar de relacionamentos, tanto amorosos, quanto familiares, quanto relacionamentos de amizade. Os personagens estão sempre envolvidos nesses relacionamentos e eles são adolescentes e eles ainda não sabem direito, né, qual é o lugar deles no mundo, mas eles estão se relacionando e tentando fazer isso da melhor maneira possível e eu achei muito legal. Eu tenho críticas? Eu tenho críticas. Na verdade, uma bem pontual. Eu achei que ela pecou um pouco na representatividade feminina. A gente tem a Abby, né, que é uma garota negra e super girl power, mas a gente tem também uma personagem dentro do núcleo de teatro que é tipo... Eu não quero usar esse termo, mas eu vou usar pra tentar explicitar. Ela é como se fosse a garota vaca, assim. Porque ela é aquela garota metida, aquela garota, assim, que tudo ela sabe, tudo ela é melhor que os outros. E daí, tipo, eles sempre ficam de fofoquinha, e tipo, ai, fulana, ai, não sei o quê. E... sei lá, embora essa personagem acabe tendo um arco de desenvolvimento interessante em um momento, ela é a personagem menos tridimensional de todas. E, sei lá, eu achei chato que ela exista, ela não traz uma representatividade legal e todo mundo fala mal dela. E a outra questão é entre as duas amigas do Simon, porque o Nick, que é o melhor amigo dele, tá tendo ali uma quedinha pela Abby. E a gente tem a Lia, que é a outra melhor amiga dele, eles eram um trio antes da Abby chegar. E depois que a Abby chegou e encantou o Nick, a Lia ficou morrendo de ciúme, porque ela gosta do Nick. E isso acaba sendo muito mais forte do que deveria no livro, porque a gente tem essa rivalidade entre as duas do começo ao fim. Na verdade, entre as duas não, uma coisa mais da Lia pra Abby, porque a Abby tá cagando, ela se diverte e tal, mas a Lia tá sempre com ciúme dela, elas não se dão, a Lia contraria tudo que a Abby fala, ela acaba sendo excluída de rolê porque ela vai implicar com a Abby. E
não sei, embora eu entenda que isso exista, que a autora tá retratando uma questão, eu achei que ela não abordou da melhor maneira possível, porque isso não foi resolvido, isso não foi conversado, só existiu essa rivalidade. E não sei, eu tenho a sensação de que nossos jovens e adolescentes não precisam de mais exemplos meio vazios, assim, de rivalidade feminina gratuita, principalmente por causa de um garoto. Então, se eu achei que a autora teve uma grande falha nessa estrutura da história, foi a representatividade feminina. A parte disso, gente, é um livro delicioso, ele é um abracinho no coração, é um livro que vai falar sobre autodescobrimento, sobre ter coragem de ser quem você é, sobre descobrir quem você é e de que forma você pode colocar isso pro mundo. É um livro sobre relacionamentos, é um livro sobre sentimentos, é um livro sobre amor. No fim das contas, ele é só mais um YA, só mais uma história de comédia romântica, que não é revolucionária por ela própria, mas que acaba sendo por causa do contexto em que ela está inserida, por causa da sociedade em que a gente vive e que acredita que uma história de um casal gay não seja só uma história de amor, seja uma história de amor de um casal gay. Eu espero que cada vez mais existam histórias como essas, tanto em livros quanto em filmes, enfim, em quaisquer outras mídias, e que um dia, né, as gerações futuras consigam olhar e pensar, isso é só mais um filme. Mas por enquanto, o fato dele ter um casal gay como protagonistas faz bastante diferença. Não devia fazer, mas faz. E é por isso que a história, além de um YA e de uma comédia romântica super fofa, passa a ser muito importante, passa a ser necessária. E eu fico muito feliz que histórias como essa existam, porque quando eu era adolescente, a gente só tinha casais héteros. E a representatividade importa muito. A representatividade, ao contrário do que muita gente acredita e sai pregando por aí, não serve pra incentivar ninguém a fazer nada. Não serve, nesse caso, por exemplo, pra incentivar ninguém a ser gay, porque isso não é incentivado. É só parar pra pensar um pouquinho que se fosse por causa disso que existissem gays, não existiria, porque até então a gente não tinha representatividade nenhuma, né? Até pouco tempo atrás. A representatividade não serve pra incentivar. Ela serve para fazer as pessoas se aceitarem como elas são e a sociedade cada vez mais aceitar as pessoas como elas são. A representatividade serve para mostrar que essas pessoas existem, que isso acontece, que isso é normal e que todo mundo exige respeito. A representatividade existe para ensinar que não, todas as pessoas não são iguais. As pessoas são todas diferentes, mas merecem respeito por igual. E é isso. Eu me encantei com esse livro. Eu fui ao cinema assistir o filme. E no próximo vídeo, então, eu vou fazer um livro versus filme e falar um pouco sobre como foi a adaptação. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!